Olá, pessoal, sejam bem-vindos para mais uma aula do nosso componente curricular, Política das Relações Étnico-Raciais, Afro-Brasileira e Indígena. Nessa aula de hoje, nós vamos trabalhar esse tema, considerações sobre o racismo. Então, vamos lá. Observe que o racismo ele se torna um fenômeno social. E aí nós temos o conceito de racismo, que em sua dimensão social, ele resulta de uma construção histórica, cultural, motivada pelo o objetivo de justificar as desigualdades e destinada ao controle ideológico, à dominação política, à subjugação social e a negação de alteridade, não? Vejam que esse conceito ele está bem premente na vida da sociedade. A origem do racismo. Quando vamos falar sobre a origem do racismo, nós temos aqui o tráfico humano, com a exploração compulsória da mão de obra, ao longo de mais de 400 anos da história. Temos aí que 15 milhões de homens, mulheres e crianças ao redor do globo foram escravizados, e o Brasil, após 300 anos de escravidão, gerou uma política estatal de exclusão e marginalização do povo negro, de tentativa de branqueamento da população com a imigração europeia asiática, não? Então, aqui nós temos a parte da origem, temos os quantitativos e temos como no Brasil se tenta fazer esse branqueamento numa forma de dar uma resposta de que no Brasil não há essa questão da escravidão, tentar amenizar toda essa construção histórica que foi vivenciada na prática. Observe aqui que no conceito de racismo, segundo a Enciclopédia Brasileira da Diáspora Africana, racismo é a doutrina que afirma a superioridade de um determinado grupo étnico sobre outros e se expressa em ideias e práticas discriminatórias. Então, aqui nós temos, por essa enciclopédia brasileira da diáspora, é o significado de racismo, o conceito, não? Prosseguindo, nós temos aí o mito da democracia racial. Quando falamos desse mito da democracia racial, nós podemos observar essa representação da nossa sociedade, como expressão de uma democracia com naturalidade racial, é resultado de uma narrativa responsável pela preservação da desigualdade entre negros e brancos. Então, veja que, quando se fala de mito, se fala de algo que traz aí uma representação, uma narrativa para justificar o que ocorre na sociedade, ou num lugar, ou no fato histórico, né? Aqui, do ponto de vista da questão do negro, nós temos essas representações, e isso se torna um mito da democracia racial, onde se procura, simplesmente por meio desta fala, dessa narrativa, dizer que não tem essa discriminação entre o negro e essas diferenças entre o negro e o branco, para justificar a ausência do racismo na prática cotidiana das pessoas. E o branqueamento? Quando nós trabalhamos sobre a branquitude, estamos falando que esse conceito de branquitude ele revela que existe um sistema de valores e comportamentos que tomam torna o ser branco, ou toma o ser branco, como o modelo universal, representante de todas as pessoas, levando a uma espécie de cegueira social. Veja que
essa questão do branqueamento ou da branquitude, tentou-se inclusive, do ponto de vista histórico, quando se traz, abre aos portos brasileiros para a imigração europeia, principalmente Itália, Espanha, alemã, a Alemanha também, tudo isso numa tentativa de dar um branqueamento à sociedade brasileira para, com este olhar, colocar a sociedade brasileira em um patamar em relação à cor da pele, em igualdade com os países da Europa. E para isso precisava-se, então, de uma branquitude ou de um branqueamento da população brasileira. Então, vejam que são tentativas que são feitas no decorrer da história para tentar minimizar ou tentar justificar para o mundo de que o Brasil não é a nação brasileira não é uma nação que tem um quantitativo da maioria da sua população de negros e pardos. Não? Observe aqui que essa discriminação étnico-raciais ou étnico-racial ela se torna aí a prática de exclusão que impede que uma pessoa ou um grupo étnico-racial tenha acesso aos bens e recursos produzidos numa sociedade. Veja que é a manifestação prática do racismo, e com isso, quando se tem essa manifestação prática do racismo, ocorre eminentemente o chamado preconceito, né? Isso dentro desse processo da discriminação racial. Vamos prosseguindo aqui, falando do racismo individual. Quando se fala do racismo individual, esse racismo individual ele tem um caráter subjetivo, ele tem um caráter psicológico e ele pode ser compreendido como uma ênfase ético, né? Ou seja, um fenômeno ético. Observe que, nesse caso, o que existe são pessoas racistas que agem isoladamente em um grupo. Racismo é errado, somos todos humanos, tenho amigos negros, né? Então, veja que são termos que, na prática do racismo individual, as pessoas terminam usando, né? É, dizendo que racismo é errado, que não podemos ser racistas, né? Dizemos que todos nós somos iguais, dizer que temos amigos que são negros, isto para justificar uma prática individual, uma prática pessoal em relação ao racismo que temos, que carregamos, que a maioria, ou seja, que muitas pessoas carregam. Essa compreensão nós precisamos ter, inclusive, para não repetirmos esses termos que são colocados, porque isso vai soar para as pessoas que são negras ou que são de diferentes etnias, como se nós mesmo não estamos aceitando. Se dissermos, mas todos nós somos iguais, o racismo é errado, não pode ter racismo, ou eu tenho amigo que é negro, eu tenho amigo que é indígena, né? Então, isso não justifica e soa para as pessoas que fazem parte desses grupos étnicos como sendo um processo de racismo, né? Veja que dentro do racismo também existe o racismo institucional. E como se manifesta o racismo institucional, professor? Ele se manifesta em normas, práticas e comportamentos discriminatórios adotados no cotidiano do trabalho, né? Ou seja, a instituição adota um perfil. Vocês já observaram que, às vezes, em muitas instituições, empresas, você chega, a maioria das pessoas tem um estereótipo único, né? Então, observe que isso aí já faz parte de um racismo institucional. E, às vezes, dentro das normas,
tem algo de forma bem sublime que dá um indicativo do perfil dessa instituição. Veja que dentro desse racismo institucional coloca os negros em situação de desvantagens no acesso a benefícios gerados pelo Estado e pelos organismos sociais, né? Geralmente, os cargos de chefia se coloca pessoas que esteticamente têm não só pela pigmentação da pele, mas pela sua etnicidade, não? Isso é um reflexo claro das práticas racistas nas instituições públicas e privadas. Então, precisamos entender que existe o racismo do ponto de vista individual, e existe o racismo institucional, que se alastra tanto nas instituições públicas quanto nas instituições privadas, né? E o racismo estrutural? Como vamos compreender essa questão do racismo estrutural? Dentro desse contexto do racismo estrutural, nós temos aí como a sociedade é racista, o racismo passa despercebido na qualidade estrutural, o racismo é um processo histórico e político, características como textura do cabelo, cor da pele, assumem sentidos específicos dentro de um contexto histórico. Veja que esse fenômeno produz uma série de práticas de exclusão em todos os âmbitos da vida. Então, você já deve ter percebido características tais como estas que estamos apresentando aqui, que fazem parte aí, portanto, do racismo desse racismo estrutural. Prosseguindo, nós temos aqui valores civilizatórios afro-brasileiros. Quando falamos desses valores civilizatórios afro-brasileiros, nós estamos falando de valores inscritos em nossa memória, como a música, a literatura, religião, culinária, nosso jeito de ser, nossa cultura. Somos afrodescendentes em um país com a segunda maior população negra do mundo. Então, veja que a África é o primeiro país, né, com a população, maior população, e o Brasil se torna a segunda maior população negra do mundo. Observe a educadora a Zoilda Trindade, ela destacou esses valores como sendo princípios antirracista. Ela fala da oralidade, que é essa transmissão de saber, que são passados, né? De forma oral. A circularidade, que é essa renovação, a renovação tanto da sociedade como a renovação de compreensão do mundo, a renovação no entendimento da permanência, dos valores que são adquiridos dos mais velhos, né? E temos também a corporeidade, que essa corporeidade é compartilhamento de conhecimentos, quando as pessoas passam a compartilhar os conhecimentos sobre a sua origem, sobre a sua etnicidade. Musicalidade e ludicidade, que ela acontece justamente em celebrações da vida. Isso ocorre de meio com a cooperatividade, as pessoas cooperando aí uns com os outros, né? E aí, o letramento racial. Quando se fala do letramento racial, estamos falando aí de um processo de reeducação racial, com o objetivo de desconstruir aí as formas de pensar, de agir naturalizadas socialmente em relação a pessoas negras e pessoas brancas, né? Veja que esse processo de letramento racial, ele traz aí 5 fundamentos que são importantes conhecermos. É o reconhecimento da branquitude, o racismo não está
no passado, ele faz parte da nossa história, faz parte do nosso presente. O racismo é aprendido, as pessoas não nascem racistas, as pessoas se tornam racistas. E, portanto, para nos tornarmos racistas, nós temos um processo de aprendizagem. Aprendemos com as pessoas com as quais nós convivemos, né? Então, veja que o racismo é aprendido. Temos aí vocabulário racial, que são termos, palavras que apontam diretamente para uma determinada etnia, para uma determinada nação. Portanto, o vocabulário é racial. E temos também a interpretação de códigos racistas. Isso é muito importante. Aquela fala que nós fizemos anteriormente, né? Quando falamos de que todos somos iguais, tem um amigo que é negro e tal, são códigos que apresentam, na prática cotidiana, essa interpretação de códigos racistas. Então, é preciso nos policiarmos e termos atenção em relação às nossas práticas enquanto pessoas, e quando se fala muito da democracia racial, precisamos ter cuidado. Será que existem mesmo, ou existe uma democracia racial no Brasil? Será que nós, enquanto sujeitos históricos, não somos alimentador de um processo de discriminação racial na sociedade brasileira? E as ações afirmativas. Quando se fala de ações afirmativas aqui, nós estamos falando de políticas, e essas políticas elas são focadas, são políticas focais, que elas destinam recursos em benefício de pessoas que são pertencentes a grupos discriminados e vitimados pela exclusão socioeconômica. E aí nós temos política que em defesa dos povos quilombolas, nós temos essas políticas que já determinam a demarcação de terras quilombolas, as políticas que determinam alguns direitos e concede a essas populações ou a esses povos quilombolas o acesso a alguns programas governamentais. Então, vão se tornando ações afirmativas. Veja que essas ações afirmativas, elas têm como objetivo combater discriminações étnicas, raciais, religiosas, de gênero, de classe, aumentando a participação da minoria no processo político, no acesso à educação, à saúde, ao emprego, bens materiais, redes de proteção social e ou no reconhecimento cultural. Então, quando nós vemos aí a política das cotas raciais destinada ao negro, que é colocado nos concursos públicos, isso nos vestibulares também, isso são ações afirmativas que estão, portanto, tentando reparar este processo histórico e de uma discriminação altamente ocorrida de forma maldosa e assassina na sociedade brasileira, né? O movimento negro. Quando nós falamos do movimento negro, estamos falando aí das ações do movimento social negro brasileiro, não se restringe às denúncias contra o racismo. Veja que este movimento, essas ações, elas se ampliam especialmente do ponto de vista pedagógico, com proposições históricas por um currículo emancipatório, em que haja o reconhecimento de saberes tradicionais e produção de conhecimentos científicos que levem, portanto, em conta a pluralidade brasileira, desde a educação básica. Então, desde o início da vida estudantil, que as pessoas, desde lá da pré-escola, as pessoas já tenham essa postura desse reconhecimento e de
direcionar todos os esforços, inclusive nos currículos escolares, a fim de que nessa estrutura curricular não apareçam componentes curriculares e nem tampouco habilidades e competências que sejam discriminatórias ao povo ou às etnias negras. Observe que isso vem aqui pela Lei 10.639, de 9 de janeiro de 2003, portanto, uma lei recente, ou seja, é 2003, nós estamos aí, essa lei com 21 anos, né? Ela estabelece aí as diretrizes bases da educação nacional, e nessas diretrizes básicas aqui da educação nacional, não é a LDB, viu, gente? São leis aqui que regulamentam artigos da LDB, principalmente no que trata a educação como direito de todos, né? Então, veja que ela estabelece as diretrizes e bases da educação nacional para incluir o currículo, ou no currículo oficial, a obrigatoriedade do ensino da história e cultura africana e afro-brasileira em toda a educação básica, de modo aí que a vir ressaltar a importância da cultura negra na formação da sociedade brasileira. Então, por esta lei, nós temos aí já a obrigatoriedade de termos um currículo que contemple a educação, tanto da história africana como da história afro-brasileira, bem como da importância dessa cultura negra para a nossa sociedade. Veja? E qual é o papel de cada pessoa na luta antirracista? Olha, identificar o racismo no cotidiano, nas convicções e na visão de mundo. Isso é um papel que nos compete. É preciso desconstruir o racismo nas pequenas e grandes atitudes que são praticadas diariamente. Nós precisamos ter esse cuidado, é um papel que devemos assumir. Desnaturalizar a desigualdade e a injustiça social. Não diz, mas sempre aconteceu assim. As pessoas poderiam já acostumar, porque isso acontece na sociedade, não é de hoje que acontece. Então, nós precisamos desnaturalizar essas desigualdades. E também, dentro do nosso papel, enxergar o mundo com olhos antirracistas, ou seja, procurar por pessoas negras nos lugares que frequenta, se elas não estiverem ou se estiverem apenas em cargos subalternos, perceber que isso não é normal. Então, temos este olhar. É chegar num comércio, você não é fiscal, né? Mas você chegar num comércio e começar a observar como é o público ou o corpo de servidores ou funcionários ou empregados daquela loja, o estereótipo daquela loja, onde quem está mesmo, de fato, recepcionando as pessoas, ou quem está na gerência daquela loja ou daquele departamento, e com isso, com esse olhar que nós vamos assumindo esse nosso papel de pessoas antirracistas. Não? E aí, o que nós temos a observar? O contrário de Casa Grande, já dizia Clóvis Moura, né? Que o contrário de Casa Grande não é a senzala. O contrário de Casa Grande é o quilombo, porque quando os negros fugiam, e fugiam porque desacordavam do que era praticado na Casa Grande, eles não voltavam para a senzala, eles iam para o quilombo. Então, Clóvis Moura, ele tem essa frase que eu acho assim, singular e significativa para a gente parar e pensar. Então, que nós possamos nos imbuir e nos apropriar desta fala e termos essa compreensão, que não é a Casa Grande, que o contrário da Casa Grande não seja a senzala, mas que seja visto como o quilombo. Aqui nós temos uma fala que é muito interessante, que é da Macota Valdina, é uma fala muito interessante. Quando as pessoas dizem, mas
O Pedro é descendente de escravo, né? O Manel é descendente de escravos. Não, olha o que ela diz: não sou descendente de escravos, sou eu descendo de seres humanos que foram escravizados. Veja a diferença, a forma como se fala, como tem um peso muito grande, e eu já vi, às vezes, as pessoas, por falta de conhecimento, quantos negros eu já vi pronunciando isso, falar, eu sou descendente de escravo, minha bisavó era escrava e tal. Eu mesmo já pronunciei isso, porque eu tenho uma bisavó que ela foi escrava, né? Então, a gente utiliza o termo, eu sou descendente de escravo. Não é. Nós somos descendente da raça humana que se tornou escrava, né? E a gente que se tornaram escravizados. E precisamos ter esse cuidado e essa sapiência em compreender o que é falado e até mesmo o que é popularizado, as falas que são popularizadas. Não? Aqui nós temos as referências da nossa aula, né, que são todas extraídas aí de sites que estão presentes aí para vocês, e espero que dentro desta aula a gente tenha compreendido um pouco mais sobre a questão da discriminação. Agora nós vamos aqui para já finalizando, desejando a vocês aí muito sucesso e que todos vocês possam ser bem-sucedidos nos vossos empreendimentos estudantis. Tchau, pessoal.